Oi, gente, meu nome é Araberg Rolim. Fui convidada aqui pela Expo Cakes Brasil para trazer uma receita para vocês, uma receita natalina, tá? Espero que eu possa contribuir com a produção de vocês agora no final do ano, né? Que a gente tem que aproveitar essa oportunidade, esse momento, para que a gente possa fazer também o nosso pezinho de meia. E eu espero contribuir com vocês, tá bom? Então, assim, vou trazer para vocês uma massa amanteigada e estruturada. E também vou trazer para vocês uma decoração natalina, tá bom? Eu vou deixar com vocês aí agora a receita no vídeo. Quatro xícaras de farinha de trigo sem fermento, que equivale a aproximadamente 420 gramas, tá? De farinha de trigo. Aqui temos o açúcar, são 3 xícaras de açúcar cristal normal, e aqui você equivale aproximadamente a 400 gramas de açúcar. 4 ovos, 200 ml de leite, 15 ml de baunilha, 15 gramas de fermento e 250 gramas de manteiga. Bom, gente, para iniciar a nossa receita, vamos colocar na batedeira, primeiro passo, o açúcar. E a manteiga. Vamos deixar essa parte justamente a base da nossa receita. Temos que deixar ela bater bem até ficar uma massa homogênea, tá? Uma massa branquinha, fofinha. É justamente aí onde vai estar o segredo da nossa receita. Onde vai estar justamente a base. Eu vou dar uma mexidinha antes, para que quando você ligar a batedeira, o açúcar, dá uma mexidinha, para que o açúcar ele não possa voar, né? Com a velocidade da batedeira. Deixa eu encaixar aqui. Agora a gente vai ligar a nossa batedeira e vai deixar ela fazer todo o processo. Você inicia na velocidade baixa e depois você coloca a velocidade um pouco mais alta. E aí, vamos só aguardar. Bom, gente, o ponto da massa é justamente esse aqui, tá? Esse é o ponto da massa. Uma massa branca, tá vendo? Fofa, branca. E se vocês observarem quando vocês forem fazer a receita, vocês vão ver que você não consegue sentir mais o açúcar arranhando no fundo da panela. Então, é justamente esse ponto, esse é o ponto certo para que vocês possam continuar todo o processo da receita, tá? Eu tirei só para mostrar para vocês, mas a batedeira eu vou ligar ela novamente, porque aqui é onde eu vou acrescentar os ovos. Então a batedeira ela vai ter que estar batendo, né? E eu vou acrescentando os ovos de 1 a 1, ou pode ser de 1 a 1, de 2 a 2, fica a seu critério. Mas é importante saber que a batedeira ela tem que estar em movimento para que eu possa acrescentar os ovos, tá?
Aqui eu já bati a manteiga, o açúcar e o ovo. O ponto é justamente esse. Agora a gente vai acrescentar o trigo e o leite, alternando um outro. Lembrando que o meu trigo, ele já está peneirado, tá? Como a minha farinha de trigo, ela não tem fermento, o que é que eu vou fazer? Eu vou acrescentar o meu fermento justamente agora. Você poderia estar pensando, por que não utilizar uma farinha já com fermento? Eu particularmente não gosto de usar farinha já com fermento. Por quê? Porque eu não sei a quantidade de fermento que vem na farinha. Então eu prefiro comprar minha farinha sem fermento e eu acrescentar a minha quantidade que eu sei que vai dar certo para minha receita de fermento. Tá? Então aqui eu acrescento o meu fermento. Dou uma leve misturada. E essa quantidade de trigo eu vou colocar no meu bolo em duas partes, tá? Vou dividir ela em duas partes, porque é muita farinha para me colocar de uma vez. Se eu for colocar de uma vez, pode acontecer dele ficar justamente embolado. Deixando bem claro uma coisa também, que a partir desse momento agora que eu coloco a farinha, eu não utilizo mais a batedeira. Vai ser processo manual. Por quê? Porque eu não posso bater por muito tempo a minha massa com o trigo. Porque se eu bater, depois que eu colocar o trigo, eu vou desenvolver o glúten. O que que acontece? E a minha massa, o que eu não quero de forma alguma é desenvolver o glúten desse fermento, desse trigo, tá bom? Porque esse glúten, ele é justamente uma parte elástica, tá? Que ele vai deixar a minha massa pesada, e eu não quero deixar minha massa pesada, eu quero deixar a minha massa leve. Então, por isso que eu não bato muito, para não desenvolver o glúten do trigo, tá? Então, vou dividir em duas partes. Alternando com leite. E com fouet, sempre movimento de baixo para cima. Outra dica que eu quero deixar para vocês também é que vocês possam observar no pacote da farinha de trigo, que vocês possam comprar uma farinha de trigo que ela contenha menos proteína. Quanto menos proteína a farinha de trigo ela tiver, menos glúten ela vai ter também, tá? Então aqui. Coloco o restante do leite. Lembrando que a mexida sempre é de baixo para cima, tá, gente? E vamos acrescentar a nossa baunilha. Lá na receita, vocês vão ver a quantidade, tá tudo bem discriminado, direitinho lá na receita. Pronto. Minha massa pronta. Então, o que é que eu vou fazer agora? Eu vou dividir ela em duas partes, porque eu quero fazer para vocês uma massa com o tema natalino, tá? Então, eu vou fazer essa massa colorida dentro, tá certo? Para quando você partir o bolo, você vai ter simplesmente aquela lindeza de bolo todo colorido dentro. Então, eu vou dividir em duas partes essa massa. Olha a textura da massa, gente.
tá? Não fica aquela massa, fica bem fofa, tá vendo? Aqui eu vou acrescentar. Na nossa receita tem falando que podemos acrescentar 10 gotinhas de corante, mas fica à vontade. Às vezes você quer você tá querendo um bolo com a cor mais forte ou a cor mais clara, isso vai ficar muito a critério, tá bom? Vamos. Deixando também outra dica, se caso você quiser uma cor forte do verde, principalmente do vermelho, tenha muito cuidado com a quantidade de corante que você vai colocar. Porque se você colocar muito corante, o que é que acontece? A tua massa ela vai amargar. Então você tem que colocar uma quantidade, tá bom? Não espere que o vermelho dê logo de imediato, porque ele não vai dar. Lembre-se que quando você colocar a sua massa no forno, esse vermelho ele vai ficar mais vivo ainda. A cor ela vai vir lá no forno, tá bom? Tá vendo que ele tá um vermelho praticamente como se fosse tipo um rosinha. Se você quiser ainda acrescentar um pouco mais de vermelho, você pode. Só um pouco. Eu não vou acrescentar, porque eu não quero aquele vermelho muito vermelho. Então, pra mim é suficiente, porque quando essa massa for pro forno, o que é que vai acontecer? Esse vermelho ele ainda vai vir, vai dar mais cor. E o meu verde também, eu não quero também ele tão escuro. Mas é como eu falei, fica a critério para vocês. Essa receita, ela vai te dar 3 formas, no caso, de 18 centímetros. Mas o que é que eu vou fazer? Eu vou fazer na de 15 centímetros, tá certo? Porque eu quero fazer um bolinho alto. Então... colocar o desmoldante. Tem gente que fala que só dá uma espirradinha tá bom. Eu particularmente não gosto. Eu gosto de dar uma espirradinha que eu possa ver a manteiga, no caso o fundo da minha forma todo untado. Porque já aconteceu de eu dar só essa espirradinha e quando eu vou tirar o meu bolo, ele tá simplesmente grudado no fundo da panela. Então, eu prefiro vou dividir aqui. Eu tô fazendo no olhômetro mesmo, gente, mas o ideal é que vocês possam pegar a sua balancinha e pesar a quantidade de massa de que cada disco vai ter, tá bom? Isso é muito importante que vocês possam fazer. Eu agora tô fazendo no olhômetro porque assim, no caso eu já mais ou menos sei a quantidade que eu vou precisar para cada forma, mas o ideal é que vocês possam estar pesando essa massa para que vocês possam ter um padrão de disco corretamente, tá certo? Esse bolo, quando ele tá pronto, que você vai partir, ele fica a coisa mais linda. Fica muito bonito.
fazendo nessa forma alta, mas assim, mesmo fazendo na forma alta, vocês observam que eu coloco pouca quantidade, porque eu não gosto, também é particularidade minha, mas fica à vontade, eu não gosto de colocar minha massa, tá? Para que eu possa cortar o meu disco. Eu gosto de fazer já os meus discos individuais. Isso facilita a questão daquela proteção da casquinha que vai criar ao redor do bolo e vai me dar uma proteção maior na hora de eu poder montar o meu bolo. Então eu prefiro fazer os meus discos, eles todos separados. Eu não gosto de fazer eles para que eu possa cortar. Mas respeito quem corta e fica a critério de cada um, tá bom? Isso aqui é só a minha forma que eu gosto de trabalhar mesmo. Tô com os meus 4 discos já prontos, vou levar ao forno e assim que tiver pronto a gente vai voltar para que a gente possa decorar. Vamos fazer uma decoração natalina e vocês vão ver como vai ficar lindo esse bolo, tá bom? Vou levar ao forno agora. Lembrando que o forno ele é em 180 graus, tá bom? Para poder assar. Pronto, gente. Já colocamos, né, o nosso bolo para assar. Ele já está no processo de descanso na geladeira, prensado. Como já está perto de a gente poder retirar o nosso bolo da prensagem, eu vou adiantar o processo do chantilly, mostrando para vocês aqui já os nossos ingredientes. Eu tenho aqui, como eu fiz ele em bolo alto, então eu não vou usar os 500 ml como a gente tem na receita. Eu estou usando aqui 700 ml. Eu tenho pouco porque o meu bolo está alto, mas para aquela receita 500 ml é o suficiente. E tenho aqui 200 gramas de leite em pó, tá? Então aqui, o meu chantilly ele está super gelado. Vou colocar aqui na batedeira. E assim que estiver pronto eu vou mostrar para vocês o ponto certo do chantilly. Já acrescento o leite em pó. Eu só utilizo leite em pó para saborizar o meu chantilly. Mas se na sua cidade for uma cidade muito quente, você pode acrescentar também 30 gramas de glacê real para poder dar uma estabilizada melhor no seu chantilly. Porém, aqui só o leite em pó é suficiente. Eu tirei o globo da batedeira para dar uma mexida, só para misturar o leite em pó com o chantilly, para não acontecer o processo de quando eu ligar a batedeira, voar o leite. Vou ligar agora quando eu estiver no ponto, que é justamente quando ele faz o buraco no meio do chantilly, eu vou parar para que vocês possam ver. Pronto, gente, já desliguei porque a gente já chegou no ponto do chantilly. Seria justamente, eu não sei se dá para vocês observarem o buraco no meio que ele faz entre o chantilly, tá? Então esse é o ponto certo para que a gente possa já utilizar o nosso chantilly. Esse chantilly eu vou buscar o nosso bolo que está lá na geladeira, mas a gente sabe que a gente tem que fazer logo inicialmente, antes de aplicar o chantilly no bolo, a gente tem que dar uma pré-camada para evitar com que aqueles gruminhos do bolo ele possa soltar na hora que a gente estiver confeitando o bolo, tá? A gente tem que fazer logo essa pré-camada no bolo. Pronto, gente, a gente já voltou aqui com o nosso chantilly. Vou hidratar agora para que vocês possam ver o ponto certo do chantilly hidratado. Já trouxe o nosso bolo, ele já tá com a pré-camada, tá? Coloquei a pré-camada só para dar uma adiantada no nosso processo. Aqui só fiz colocar para não sair aquele gruminho, não teve nada demais, certo? Mas agora que eu vou hidratar, que eu creio que seja o ponto realmente, para mostrar para vocês o ponto hidratado do chantilly.
eu sempre hidrato com leite moça, mas também há quem goste de hidratar com água, com o próprio chantilly, que você também pode hidratar. Mas eu particularmente gosto de hidratar com o leite condensado, até para poder saborizar ainda melhor o meu chantilly. Vocês viram que eu bati 700 gramas de ml de chantilly, tirei só uma porção e a outra porção eu justamente já mandei para colocar na geladeira, porque ele não pode ficar fora da geladeira, tá? Para ele não perder o ponto, tá? Então aqui a gente já está hidratando o movimento que a gente faz para poder hidratar, e sempre jogando a espátula de um lado para o outro, tá? Com esse movimento aqui. Volta, pega na lateral e faz isso aqui. Esse é o movimento. Há também quem utilize o movimento usando essa forma, né? Alisa e bate, alisa e bate. Aí fica muito o critério de quem realmente bate. Outro detalhe também, gente, é que o leite condensado, ele tem que estar em temperatura ambiente. Não utilize o leite condensado gelado, porque se você for utilizar o leite condensado gelado, ele vai te dar um falso ponto. Ele vai, como o chantilly está gelado, o leite condensado gelado, você começa a hidratar, ele mostra a você que está num ponto. Quando você começa a aplicar, que foi espatular, ele já começa a ficar mole, porque o leite condensado gelado, ele te dá um falso ponto do chantilly. Então é muito importante você saber disso, para que você utilize sempre o leite condensado em temperatura ambiente, não gelado. Pronto, o meu chantilly ele já está hidratado em ponto de alisar, tá? De passar a espátula e fazer o alisamento. Deixa eu mostrar aqui para vocês o ponto. Não sei se vai dar para vocês verem. Aqui ó, passo a espátula e ele fica bem liso. Ele não tá poroso, ele já tá liso, ponto de poder já ser aplicado e ser alisado. Para aplicar no meu bolo, eu vou precisar de uma manguinha de confeitar, mas também você pode utilizar aquelas bolsas de alimento que tem pessoas que preferem. Eu prefiro essa porque até pelo tamanho, tá? Eu gosto de utilizar também essa porque ela é molinha. Então na hora de aplicar, ela vai me dar mais estabilidade na mão para que eu possa aplicar. Eu tenho mais apoio para fazer a aplicação com ela. Então eu venho aqui, eu corto o tamanho da espessura que eu quero que saia no chantilly. Para mim é suficiente esse tamanho. Sempre essa ponta maior é bom porque vocês sabem que ela vai se encaixar aqui, nossa mão fica tudo um pouco. Essa ponta maior, ela vem e apoia justamente aqui. É bom quando você for aplicar, já é uma outra dica que eu vou passar para você. É sempre deixar as camadas, ela sempre homogênea, ela sempre igual. Porque na hora quando você for passar a espátula, vai simplesmente te ajudar a deixar ele com as mesmas espessuras, não vai ficar um lado diferente um do outro, né? A gente aproximou mais a câmera para que ficasse melhor para vocês visualizar, tá? Observem que as minhas camadas elas estão, estou procurando deixar mais homogêneo o máximo possível, ficar igualzinho, para que a gente possa deixar o nosso bolo bastante quinado. Essa é a parte muito importante também. Quando a gente chega nesse ponto aqui, a gente tem que dar uma camadinha mais alta que o bolo, porque isso, quando a gente for alisar em cima do bolo, ele vai nos ajudar a deixar o nosso bolo bastante quinado. Aqui com a espátula, a gente vai começar logo a parte de cima,
apoio da espátula é justamente esse aqui, tá? Eu vou parar a espátula, ela vai ficar um pouco inclinada, não tão deitadinha, mas porém um pouco inclinada, para que a gente possa, no caso, girar a bailarina e o excesso que tiver de chantilly, ela vai retirar, tá? E vai deixar a nossa base bem lisinha. Agora a gente vem para a lateral, tá? Sempre eu vou fazendo esse movimento para tentar ajudar a ainda fechar mais os buraquinhos que eu não consegui fechar. E tentar ficar bem junta a massa, tá? Para eu poder vir com a espátula alisadora para poder passar nele, tá? Então aqui o movimento é justamente esse. Para que a gente possa deixar o nosso bolo mais certinho. Como a gente ficou com um excesso muito grande em cima, o que acontece? Eu vou tirar logo esse excesso antes de vir com a minha espátula alisadora, para que a gente não possa fazer um tumulto maior de chantilly em cima, tá? E isso para ajudar a gente a fazer um acabamento legal de quina. E a beleza do bolo em chantilly está na quina do bolo, tá? Eu venho aqui de fora para dentro, o movimento sempre é esse. De fora para dentro, a gente puxa. Eu tenho aqui duas espátulas, eu tenho ela de alumínio e tenho ela de acrílico. Mas também tem pessoas que gostam de utilizar outro tipo de espátula para alisar o bolo, que seria essa espátula. Particularmente, eu prefiro utilizar a de acrílico. Eu acho que eu consigo ter um apoio melhor e dar um alisamento melhor no meu bolo. Aqui eu tô com o meu bolo já todo alisadinho, já tô vendo que aqui ainda tem um volumezinho para poder ser retirado. Apesar de que eu tô alisando aqui só para mostrar para vocês, mas eu não preciso me preocupar tanto aqui em cima, porque por conta da minha decoração. Eu vou ter detalhes aqui que vai justamente esconder essa minha parte de cima, mas é bom para que vocês possam ver a importância da gente poder ver todo o volume que tenha, para que a gente possa retirar e deixar o nosso bolo completamente reto e quinado, tá? Lembrando bem, quando eu for fazer a aplicação, eu tenho que procurar deixar a ponta da minha mini espátula com o chantilly, tá? Aplicou, procura limpar a espátula. Aplicou, limpa a espátula. É assim que funciona, para que a gente não possa invadir com outra cor. Justamente esse aqui. Encosto a espátula e puxo. Mesmo formato eu vou poderia. Encosto a espátula e puxo. E assim sucessivamente. Então, para que a gente possa fazer a nossa cordinha, vou precisar novamente da bolsinha de confeitar e o bico que eu já mostrei para vocês, o bico de cordinha número 22, tá? Gente, agora a gente vai fazer o acabamento em cima do bolo. Eu vou fazer algumas rosetas. A gente vai utilizar esse bico, tá? É o bico roseta. É o 1M, tá? E vou pegar a bombinha de confeitar também, para que a gente possa fazer a nossa roseta. Bom, gente, o movimento para fazer as rosetas seria justamente esse. Me aproximei da câmera para vocês darem uma olhadinha.
seria justamente parou no centro, aperta, aí dá essa voltinha, parou, outra voltinha, parou, aí outra voltinha, parou e assim sucessivamente. Para dar um detalhe melhor para nossa mulher, eu vou usar esse bico, bico folha, tá? O número desse bico é 61, o número desse bico, tá bom? Uma folhinha menor. Só para que a gente possa dar um formato de randa, né? No nosso corpo. Tá? Aí aqui a gente vai puxar como se fosse tipo uma folha, tá? Aperta e puxa. Aperta e puxa. Bom, gente, estou me aproximando para mostrar a vocês o formato da folhinha que a gente fez já, tá? Aqui, ó. A gente aperta e puxa. Aperta e puxa. Fica em formato de uma folhinha. Aqui eu tenho um pouco de pó, tá? Dourado, com o álcool cereal, tá? Dissolvido. Vou fazer também uma outra técnica, um detalhe que eu vou fazer aqui no bolo. Com o pincel, molho o pincel e venho aqui com o dedo só para dar uns detalhes dourados, tá? Realce bem legal. No nosso bolo a gente tem aqui essas bolinhas douradas. Então, para que a gente possa ainda continuar, né, gente? Veja aqui o nosso bolinho já com as bolinhas, com os detalhes dourados. Mas ainda para concluir, eu queria apresentar para vocês também a nossa técnica da árvore de Natal. Aquela casquinha de sorvete, você pode pegar, eu cortei, diminuí mais ela, e com ela eu vou fazer a nossa árvore de Natal, para colocar aqui em cima, utilizando, no caso, o bico pitanga. E se você pegou uma encomenda para poder fazer sua árvore de Natal, aonde você vai ter que entregar para o cliente, eu aconselho você dar um banho de chocolate, tá? Nessa casquinha de sorvete, porque o chocolate ele vai dar uma durabilidade maior nessa árvorezinha de Natal. Olha que linda a nossa árvore de Natal. Então, para que a gente possa ainda dar um acabamentozinho ainda melhor na nossa árvore, a gente vai colocar a bolinha. E quem é que não gosta de colocar as bolinhas da árvore de Natal? Bom, gente, olha aqui o nosso bolinho. Ainda não tá pronto, ainda falta um detalhe, tá bom? Mas veja a nossa árvore de Natal como ficou linda. Dá uma vida enorme no nosso bolo. Então aqui está centralizada a frente do meu bolo para vocês. E outro detalhe, eu tenho aqui o meu bonequinho. Eu tenho aqui o meu bonequinho de neve. Mas a quem, no caso, né, que saiba que a pasta americana, ela é feita em pasta americana, com chantininho não funciona. Por quê? A pasta americana, o contato com o chantininho vai derreter. Mas a gente tem a técnica que a gente pode justamente evitar que isso aconteça. Como o meu bolo é branco, tá? Eu vou utilizar coco ralado, tá? Coco seco, porque é coco que vem no saquinho. Então eu vou fazer vou forrar aqui aonde eu vou colocar o meu bonequinho. Vou fazer tipo uma selagenzinha,
para que ele não tenha contato com o chantilly. E aí eu vou poder colocar o bonequinho que eu faço americana com segurança, sabendo que ele vai chegar na casa do cliente e não vai estar derretido, tá bom? Porque eu faço americana. Até com essa sessão de neve, para dar ainda aquele chão, para se dizer, história. Deixa eu ver aqui. Eu vou usar açúcar gelado com a peneirinha e vou dar uma leve batidinha, como se fosse tipo uma nevezinha que tivesse caindo sobre isso. Bom, tá aqui o nosso bolo. Espero que vocês tenham gostado, tá? Espero que as técnicas que eu tenho usado possam ajudar vocês a executar o bolo de vocês agora no final de ano e que vocês possam produzir, né, o bolo de vocês e que vocês possam ter bastante sucesso. Agradeço demais a participação de cada um de vocês. Vocês vão ter aí toda a receita em PDF, que vocês podem acessar, que vocês podem visualizar o tempo todo a nossa receita, tá? Aqui está o nosso bolinho e espero que vocês tenham gostado. Muito obrigada pela atenção e até a próxima, se Deus quiser.